O tema de hoje é Significado da cura de Malco. Vamos ler o texto de Mateus 26, a partir do verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então nós temos aqui um servo do sumo sacerdote, em que um dos que estavam com Jesus cortou-lhe a orelha. Aqui não diz quem era, nem o discípulo e nem o nome deste servo. Verso 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Nós temos nesta passagem de Mateus 3 ensinamentos. O primeiro, a cura da orelha do servo do sumo sacerdote, no caso, Malco. Segundo, quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Terceiro, as Escrituras precisam se cumprir. Vejam que eu coloquei já o nome do servo do sumo sacerdote, porque a gente vai ver as próximas passagens dizendo o nome desse servo, coisa que Lucas não faz. Próxima passagem, Mateus 14, verso 46. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então Marcos vai na mesma linha de Mateus, ou melhor, Mateus vai na mesma linha de Marcos, pois o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Vamos agora para Lucas 22, verso 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Aqui já temos uma informação nova. Não foi simplesmente uma orelha, mas foi a orelha direita. Verso 51. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Segundo ponto. Aqui no Evangelho de Lucas, a cura é destacada desse servo do sumo sacerdote. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Temos aqui esse diálogo a mais, onde Jesus pergunta aos seus algozes se eles estavam indo com espadas e porretes para prender um ladrão, e que o próprio Jesus estava diariamente no templo. E por que não fizeram isto lá? E sim na calada da noite, no meio da noite. Então é assim que agem as pessoas hipócritas. Elas escondem a sua forma de agir à luz do dia, à frente das pessoas, mas o fazem por trás, o fazem buscando esconder diante dos homens. Então temos um dos discípulos lançando mão da espada, cortando a orelha direita do sumo sacerdote. Por enquanto, nessas 3 passagens não diz quem foi, mas por que esse discípulo cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote? Não seria mais coerente ter atacado um dos guardas romanos? Vamos continuar lendo mais textos. O último evangelho agora é de João, capítulo 18, verso 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno.
Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada. Olha aí. Então o Evangelho de João relata quem foi esse discípulo que pegou da espada. Pedro. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então o Evangelho de João relata quem era o servo, Malco. Relata quem era o discípulo, Pedro. E relata que foi cortada a orelha direita. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. Temos aqui mais informações. Como eu disse, João relata que o discípulo que lançou mão da espada era Pedro, e que o servo do sumo sacerdote se chamava Malco. Já especificando qual orelha era, apenas João e Lucas afirmam que foi a orelha direita. Em relação à cura desta orelha, apenas Lucas o cita. Mateus, Marcos e João nada dizem a respeito. Se nós pegarmos a palavra Malco, em hebraico, significa conselheiro. Em grego, rei. Se Jesus se encarnasse novamente, veja que podemos tirar mais lições para os dias de hoje. Se Jesus se encarnasse novamente e trouxesse novos ensinos, conforme ele disse em João 16:12, Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportá-lo agora. Jesus disse isso aos discípulos. Então, supondo-se que Jesus se encarnasse novamente e ao invés do Espírito Santo, Jesus viesse à Terra novamente para contar alguns desses ensinamentos, ou boa parte deles, se não todos. Então, qual seria a reação dos líderes dessas igrejas ao vê-lo pregar diante de seus templos? O que fariam esses líderes se Jesus tentasse expulsar os vendilhões dos seus templos? Daqueles que têm mais interesse em viver da fé do que em se preocupar com as ovelhas? Será que o expulsariam ou quem sabe não o mandariam prender? Fica a pergunta. Malco era servo do sumo sacerdote. No meio religioso, temos os nossos servos da liderança dessas instituições religiosas. Então fica a seguinte pergunta: qual a razão de Jesus ter curado a orelha de Malco? Primeiro de tudo, é pelo amor. Jesus pregava o amar os inimigos, cuja doutrina não era dele, mas daquele que o enviou, palavras ditas pelo próprio Yeshua, Jesus. Em segundo lugar, tem um ensinamento espiritual. E como foi afirmado no estudo anterior, se você não considerar os ensinos bíblicos como uma parábola, jamais tirará deles ensinos profundos. Ficará na superficialidade do entendimento. Então vamos pegar a unção dos sacerdotes, que está em Êxodo capítulo 29, a partir do verso 8. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio, por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Pularei alguns versos, depois vocês podem pegar todo o contexto desse capítulo. Vou para o verso 19. Depois tomarás o outro carneiro
e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Preste atenção agora no verso 20. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Esta unção se repete também em Levítico capítulo 8, a partir do verso 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Então, como vocês podem perceber, a unção do sacerdote levítico, de Arão e seus filhos, da linhagem de Arão, todos eles teriam que ser ungidos na ponta da orelha direita, na ponta do polegar da mão direita e na ponta do polegar do dedo do pé direito. Então, observe a coincidência. Malco era servo do sumo sacerdote e teve a orelha direita cortada, e Jesus a curou. Jesus disse a Pedro que sob esta pedra edificaria sua igreja. É verdade que a Igreja Católica interpreta essa passagem como sendo Pedro o primeiro Papa, quando na verdade a pedra é o próprio Cristo. Portanto, consideremos apenas o fato de que Pedro era um dos discípulos de Yeshua, representante dele, e deveria dar o bom exemplo de seu mestre. Por isso Jesus o repreendeu. Mas a coincidência, se é que existe coincidência, não está só no fato da unção dos sacerdotes levíticos, de se ungir a orelha direita. Também existe a purificação dos leprosos, que está em Levítico capítulo 14, verso 8. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda, por 7 dias. Já foi passado um estudo nesse canal, onde falo que o pecado é comparado ao pecado de lepra, onde a pessoa que está leprosa, ela fica fora do arraial, ou seja, do reino do Eterno por 7 dias. O sumo sacerdote vai visitá-la no 7º dia. E caso ela não esteja curada, ela fica fora do arraial, detida, por mais 7 dias. Miriam ficou leprosa por 7 dias e depois foi restabelecida de volta ao arraial. E no texto de Números, Deus diz a Moisés de que se seu pai lhe cuspira no rosto, não ficaria esta pessoa envergonhada 7 dias? Então o pecado de lepra tem tudo a ver com o nosso pecado. A unção do leproso e do sumo sacerdote, tem tudo a ver. Não é uma simples coincidência. Continuando aqui o texto. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia tomará 2 carneiros, sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano e 3 dízimas, de 1 efa de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e separada 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se. E essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomarás um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta, movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa,
como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. Repare aí que é idêntico à unção do sacerdote, a mesma. Tomarás então do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Vou pular alguns versos. Vou para o verso 24. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então perceba que a unção dos sacerdotes levitas é como se fosse o ritual de uma purificação de um leproso, de um pecador, onde ouvido, mão e pé direito eram ungidos. Depois entraremos em mais detalhes sobre o porquê disso tudo. Vamos agora para o segundo ensinamento. Quem ferir pela espada perecerá. Vamos para Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então existe uma lei espiritual que Deus criou, que se chama Lei do Plantio e Colheita. Então nós temos ela literal no mundo físico, onde se você pegar uma semente de laranja, vai nascer um pé de laranja. Se você pegar uma semente de limão, vai nascer um pé de limão. A semente é compatível com a árvore. Então aquilo que a pessoa semear, ela vai colher. Isso no mundo físico. Mas no mundo espiritual, esta mesma lei é verdadeira. Tudo que a pessoa plantar de atos, de ações, voltará contra ela mesma, a seu favor ou contra ela. Então nós temos 3 nomes: lei de plantio e colheita, lei de ação e reação e lei de causa e efeito. Lei de ação e reação nós temos na física. Isaac Newton proclamou essa lei. Para cada ação terá necessariamente uma reação. E para explicar cada reação, temos que encontrar a sua ação. Para cada causa tem um efeito. Se nós estudarmos os efeitos, vamos remontar as causas. Mais versos bíblicos sobre essa lei. Vamos agora para Jó 4, verso 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Observe aí. Mais passagens, Provérbios 22, 8. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, o que semeia injustiça cegará males. Lei de causa e efeito, lei de plantio e colheita. Lei de ação e reação. Oséias capítulo 8, verso 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. É até o ditado popular que é dito hoje. Planta vento e colhe tempestade. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas.
não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Mas vale a pena fazer a boa colheita, porque como essa mesma lei vale para o mal, ela vale para o bem também. Do plantio e colheita, ação e reação, causa e efeito. Salmo 126, verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Provérbios 11, 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, qual deve ser a nossa conduta perante esta lei de causa e efeito, de ação e reação, de plantio e colheita? Mateus 5, verso 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então Jesus ensina a dar a outra face. Dar a outra face não quer dizer que a gente deve só apanhar, deixar a pessoa bater dos dois lados. Não é isso. O que Jesus estava ensinando era não responder o mal com o mal, mas responder o mal com o bem. Dar a outra face, mostrar o outro lado. Mostrar a outra face não é se vingar, mas se defender. De uma forma sublime, como Jesus a fez. Temos no Antigo Testamento esse mesmo princípio de Jesus. Jesus não inventava coisas. Ele tirava do próprio Tanar as coisas que ele ensinava. Ele apenas aprofundava esses ensinamentos. Lamentações 3,30. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Temos também Isaías 50, verso 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Observe aí. Já imaginou você dar as costas a quem está te batendo? Então ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Então quem nos vai exaltar é Deus. E essa não deve ser a nossa preocupação, ser exaltado pelas pessoas. Nosso falar deve ser sim, sim, não, não, perante as pessoas. Quer elas acreditam, quer elas não acreditam. É Deus que nos justifica. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Então haverá sim o juízo de Deus sobre todos, e cada um receberá segundo as suas obras. Porém nós sabemos que os que forem castigados serão consumidos aqui da terra. Deixarão de estar aqui na terra. Isso não quer dizer que eles vão ser aniquilados eternamente e que nem ficarão queimando no inferno eterno. Ficarão neste estado até que paguem o último centavo. Mateus 5, de 21 a 26 e Mateus 18. Quem já acompanha os estudos desse canal, já foi explicado várias vezes essa passagem. Não preciso aqui repeti-la. Para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez essas coisas, aconselho que escutem, aconselho que vejam os outros estudos desse canal, antes de fazer qualquer juízo de valor sobre esta afirmação.
Romanos 12, a partir do verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, é como eu disse, não devolver o mal com o mal, mas apresentar a outra face. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Lucas 6, verso 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Observe a profundidade do ensino de Jesus, cuja doutrina, como eu disse e repito, não é dele, mas daquele que o enviou. Jesus é apenas o representante, o anjo da aliança, o representante do Eterno. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Os inimigos aqui não é só os inimigos da igreja, não. Os inimigos não é só os inimigos da sinagoga, não. São todos inimigos. Porque faz parte isso do caráter de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata com justiça de forma perfeita. Mas ao mesmo tempo, Deus é bom de forma perfeita. Ou seja, envia sua graça quando vê que este pecador, este rebelde, já pagou o último centavo. Ou seja, se arrependeu dos seus pecados. Fazei o bem ao que vos odeiam. Olha aí, não é retribuir o mal com o mal. Retribuir o mal com o bem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Eu sei que é difícil para nós cumprir isso, porque a gente é carnal. A gente tem sangue nas veias. Mas nós temos que pensar que nós somos filhos do Eterno, Elohim, e que os sofrimentos da vida presente são passageiros. As tribulações, as dores, não há mal que sempre dure. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a tua túnica. Deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa é a regra. Tratar as pessoas como nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Olha só a dura lição que Jesus nos ensina. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. O homem do mundo pode compreender isso? O homem carnal? Que está preocupado com lucro? O homem carnal que está preocupado com seu orgulho e não é humilde? É difícil. Então nós temos que nos humilhar diante do Eterno. Nós temos que nos submeter diante do Eterno. Nós temos que ter a compreensão espiritual de quem somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Entender que a vida única não responde a todas as perguntas. Vida única que eu quero dizer é na carne. Existe sim a vida única, mas no espírito, na alma. E este espírito e esta alma, que é um anjo, se encarna na face da terra em várias e várias experiências de carne e sangue.
aonde só através dessa forma se completa a justiça de Deus. E Deus dando a cada um as mesmas oportunidades, na riqueza ou na pobreza, na saúde e na doença, vivendo pouco ou muitos anos, vivendo neste ou naquele tempo, etc, etc, etc. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, se assim nós o fizermos. E sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno. O que é a palavra benigno? Apesar de puxar a orelha dos seus filhos, apesar de castigar os seus filhos, a finalidade de Deus é benigna, o bem. Lembre-se, a doutrina não é de Jesus, é do Pai que o enviou. A doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Deus, pois dele é benigno, até para com os ingratos e maus. A teologia tradicional precisa aprender esse verso ao interpretar o inferno eterno de maneira equivocada. Não consideram pagar o último centavo. Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, meus irmãos, eu fico estupefato com a grandiosidade deste ensino que Jesus promulgou. Infelizmente, muitos irmãos nossos não conseguem entender essas palavras. Não conseguem compreender o Jesus que eles dizem seguir. Não consegue compreender as palavras profundas que ele disse. Esses irmãos nossos ainda estão na superficialidade, no leite espiritual. É preciso comer alimento sólido. E como foi dito no estudo anterior, é necessário pregar outra vez e outra vez as parábolas de Jesus a este povo rebelde, a esta casa rebelde. Quando eu falo esse povo, eu me incluo, porque um dia também eu fui rebelde. Por que pregar de novo? Até que eu possa entender as parábolas cada vez mais no seu sentido profundo, cada vez mais no seu sentido espiritual. Então não adianta falar muito, devemos fazer como Jesus fazia. Jesus falava, mas os seus bons exemplos arrastavam mais. Qual foi a sensação de quem estava naquela cena de Jesus? Ou até do próprio Malco, que foi curado por Jesus. E ele, ao proferir aquelas sábias palavras, podem essas pessoas não ter sido impactados naquele exato momento, mas tenha certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde iria incomodar ou vai incomodar todos aqueles que ouviram, como está nos incomodando hoje, 2000 anos depois daquela cena. Vamos agora para o terceiro ponto, o cumprimento das Escrituras. Como Jesus disse aos discípulos, se não fosse para se cumprir as Escrituras, o Pai enviaria 12 legiões de anjos para protegê-lo, como aliás vemos algumas passagens antes dele ser preso, em que tentaram matá-lo, mas não o conseguiram. Vamos para o texto de Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então os judeus ortodoxos não creem em Yeshua. Por quê? Interpretam os textos ao pé da letra, literal. E se você pegar no literal, não está falando de Jesus. Eles acertam. Mas aí é que está. Repito mais uma vez, os ensinos da Escritura foram feitos para serem entendidos espiritualmente e não literal. Por isso que no meio cristão
Eles conseguem entender esse texto, porém, em outros não. Então são crianças tentando sair da mamadeira. São crianças tentando sair do leitinho. Então, se você não interpretar Isaías 53 de forma espiritual, jamais você vai enxergar o Messias. Faz parte ainda do pouco amadurecimento espiritual de boa parte desses judeus. Apesar de em outros textos eles terem mais sabedorias que os cristãos. Mas neste quesito, os cristãos sabem mais do que eles. São dois irmãos, nós sabemos, as duas casas de Israel. São dois irmãos brigando pelo mesmo pai. São dois irmãos brigando pela posse da verdade, da religião que eles pregam. Mas nenhum deles tem a verdade plena. Nenhum deles é a religião verdadeira. A religião verdadeira é assistir o órfão, a viúva e o estrangeiro. A religião verdadeira é unir todos os ensinos de todas as religiões que estão de acordo com o caráter de Deus. A religião verdadeira é rejeitar todos os ensinos humanos imperfeitos e superficiais de todas as religiões. Leia-se aqui também o cristianismo e o judaísmo. Não estão isentos de conter erros. Muita gente, ao descobrir erros no cristianismo, larga o cristianismo e vai para o judaísmo. Entra de cabeça. E aí passa a perseguir o cristianismo. Joga tudo fora do cristianismo. Fala que tudo foi inventado por Roma. Existem enxertos no Novo Testamento? Existem. Existem erros? Existem. Mas isso não invalida o que tem de bom no Novo Testamento. Como diz Paulo, ouça tudo e retenha o que for bom. Afinal, o Tanar, o Antigo Testamento, também não tem enxerto? Tem. O próprio Pentateuco, a Torá, não foi escrita só por Moisés. Quem for um estudioso atento verá que há textos que foi inserido na época dos reis de Israel. Verá também que no Tanar também possui erros, também possui ensinos humanos, onde Deus manda matar crianças de peito, mulheres, animais, tudo isso que vai contra o caráter do Eterno. Não percebem? Não percebem que fazem a mesma coisa que os islâmicos radicais, que matam um povo inimigo em nome de Deus. Deus muda? Por um acaso Deus muda? O que foi que Jesus ensinou? Amai os inimigos. Oferecer a outra face. Aí no Antigo Testamento Deus estava de TPM e mandou matar todo mundo? Será que é isso? Então precisamos acordar, gente, conhecer o Deus a quem servimos. Estou falando aqui para cristão e para judeu. E também, se tiver alguém de uma outra religião, também fique esperto. A sua religião não detém a verdade plena. É preciso peneirar, porque o homem é imaturo. Por mais que ele tenha boa vontade de tentar compreender Deus e de criar as suas religiões, ele comete erros. Ele tem entendimento superficial sobre os assuntos, sobre o próprio Eterno. Continuando o Salmo 22, verso 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, por que me desamparaste? Foi a frase que Jesus disse na cruz. E tem muito pastor e tem muito teólogo dizendo que Jesus foi rejeitado na cruz ao dizer essa frase. Mas não. O judaísmo messiânico, neste quesito, detém mais sabedoria. Por quê? Porque sabe que Jesus estava se referindo ao Salmo 22. Já existe um estudo nesse canal sobre o Salmo 22. Vou ler aqui só alguns versos. Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Verso 1. Quem tem ouvidos, ouça. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Vou pular alguns versos, vou para o verso 6. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens,
e desprezado do povo. Pega essa palavra verme aqui, procura lá no livro de Jonas, naquela planta onde ele estava descansando debaixo da sombra dela. Verso 16, pular mais alguns versos. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então aqui é uma descrição perfeita da crucificação de Yeshua, de Jesus. Verso 22, pulando mais alguns versos. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Verso 24, olha só como Deus não negou o seu filho. Ora, ele envia seu filho em missão para salvar o mundo, para ser o representante do eterno. Fez o que fez, 100% de maneira correta. Aí no momento que mais precisava, Deus vai rejeitar o seu filho? É imaturidade de teólogos e de pastores que interpretam mal as palavras de Jesus. Não conhece as Escrituras, pelo menos em sua profundidade. Não conhece o caráter de Deus em sua profundidade. Estão ainda muito aquém de conhecê-lo. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Então, se nós tínhamos ou temos este modo de pensar, vamos reconsiderar daqui para frente. Vamos olhar para o Deus como de fato ele é. Deus é benigno, até para os malfeitores. Imagine para Jesus, Yeshua, que veio em missão revelar Deus na terra de forma mais plena. Vamos ter um pouco de discernimento. Verso 27, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Quem tem ouvidos, ouça. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, todo joelho se dobrará. Não no mesmo tempo, mas na eternidade. Quem tem ouvidos, ouça. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Quem é este que não pode preservar a própria vida? Então, irmãos, a salvação de Jesus não é um produto de supermercado que tem prazo de validade. A obra de Yeshua, de Jesus, é estatuto perpétuo. Vale por toda a eternidade. E Deus é longânimo. Deus é sábio. Ele não precisa resolver em 1 segundo, em 20 anos, em 30 anos, para ele ser sábio, para ele ser todo poderoso. Ele pode resolver todas as questões dentro da eternidade, sem interferir no livre-arbítrio de cada um de seus filhos, para que todos eles paguem o último centavo e voltem arrependido para a casa do Pai, como o filho pródigo. Quando eles cansarem de comer comida de porco, quando eles cansarem de sofrer, cansarem de viver sozinhos, sem Deus, eles se arrependerão. Não há fundo do poço que seja eterno. Não há inferno que seja eterno. Existe a má compreensão da palavra eterno no hebraico. Olam. De Olam a de Olam. Deus é. Então tem de eternidade até eternidade. Que interessante. Precisamos entender essas coisas. Deus trabalha de eternidade a eternidade. Deus reina de eternidade em eternidade. Deus reina antes até da criação da terra. Deus teve filhos antes da criação da terra. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, aonde vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Você tem uma vida só? Então esses que vão nascer santo? Porque só tem uma vida? Ou ainda vão crer no pecado original? Coisa que a Bíblia não diz que é. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado.
Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jamais proferirei esse provérbio, essa parábola em Israel. Cada um é morto pelo seu próprio pecado. Cada um é salvo por buscar a salvação. Ninguém é salvo geneticamente. Ninguém é morto geneticamente. Próximo ponto. Por que a orelha direita, a mão direita e o pé direito? Provérbios 22:17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Então o ouvir é para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir as parábolas, para que a gente possa entendê-las. Por isso é que Jesus curou o ouvido de Malco. Malco não foi ali para prender Jesus, foi? Mas tenho certeza que na vida futura de Malco, todas essas palavras se tornaram vida para ele, pois ele foi curado da sua orelha direita. Provérbios 23:12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Provérbios 5:1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos. Isaías 29:18. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo, sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então por isso Jesus curou a orelha daquele servo, do sumo sacerdote, para que ele pudesse ouvir e ser salvo também. Jesus podia curar a falta do entendimento espiritual daquele homem. Lembra daquela passagem, de uma outra passagem evidente, que Jesus cura um cego e ele gospe na terra, faz lodo, coloca no olho e ele pergunta se o cego estava vendo, e aquele homem via homens como árvores. Será que Jesus não sabia curar? Claro que sabia. Será que a fé do cego não era forte o suficiente para ser curado de uma vez? Claro que era. Mas por que ela foi curada parcialmente? Ou melhor, tudo que Jesus fazia era por parábolas. Por que aquele homem via árvores? Porque o próprio homem, depois de curado por Jesus, de enxergar, passou a ver homens como árvores. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Homens como árvores, entendimento espiritual. Eis que o machado está posto junto à raiz das árvores. Deus vai fazer um desmatamento ecológico? Claro que não. Eu brinco para ver se os irmãos possam acordar. Tem que enxergar espiritual. Abra os olhos, os ouvidos para enxergar as parábolas profundas de Yeshua. E você vai se surpreender, como eu também me surpreendi. Não que eu sei tudo. Eu também estou em busca de mais e mais e mais. Mas o entendimento espiritual é muito mais profundo que o ensino da teologia tradicional. Apocalipse 1, verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Quem que tinha? Yeshua. E da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus tinha na mão 7 estrelas. Mão direita é a bênção da primogenitura. Mão direita, domínio sobre as 7 estrelas, as 7 igrejas. Observe que à direita ficarão as ovelhas e à esquerda os bodes. Então por isso que a unção do sacerdote é na direita, no dedo da mão, no dedo do pé e na orelha. Apocalipse 10, verso 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, quem é esse anjo? Yeshua. Levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Romanos 10, 15.
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Isaías 52:6. Por isso meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, o Evangelho, Bessorá, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui está o segredo principal da cura de Malco. Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis o quê? Reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quem era Malco? Servo do sumo sacerdote. Então Malco teve a orelha direita restaurada por Jesus, por Yeshua. Poderia se tornar um verdadeiro sacerdote agora. Não como sacerdote de homens, mas sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Lembremos-nos sempre de que ainda temos pecados, ou seja, lepra, mas Jesus nos cura deles todos, ou seja, desses pecados, desta lepra. Portanto, nossos polegares do pé direito e da mão direita, e também da orelha direita, são ungidos, e que a partir de agora somos sacerdotes do Eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não mais a ordem de Levítico, que tinha defeito, sombra, mas tinha defeito, imperfeita, porque tinha defeito, as tábuas da lei estavam fora do homem, sombra, e Yeshua veio trazer a nova aliança, para escrever a lei no nosso coração. Então, se a gente guardar os mandamentos de Deus, Deus nos fará reino de sacerdotes. Então, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, e temos como nosso sumo sacerdote apenas um, Yeshua. Não nos orgulhemos, pois a unção do sacerdote é a mesma do leproso. Precisamos ser ungidos na orelha direita para que possamos ouvir e entender as parábolas, entender os ensinos de Deus de forma profunda. Precisamos ungir o polegar da mão direita para que as nossas obras sejam boas, de acordo com o Eterno. Precisamos ungir o polegar do nosso pé direito para que onde nossos pés pisarem, possamos levar a luz às pessoas. A luz esta que se chama Yeshua, a luz do mundo. Lembremos que nós estávamos doentes e Ele nos curou para vivermos a eternidade reconciliados com o nosso Pai Eterno. Ele nos curou como Ele curou a Malco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um abraço a todos e shalom, shalom.